Boa noite, Helena, nossa palestrante, boa noite aos nossos convidados que estão aqui presentes, boa noite a quem está online. Hoje a gente dá início a mais uma palestra no nosso centro de capacitação, que acho que desde junho de 2023, que a gente tem feito palestras mensais, com diversos temas, palestrantes de todas as áreas da química, tentando ampliar ao máximo os assuntos que a gente pode trazer para discussão e para capacitação aqui no CRQ3. Agradeço a presença de todos, e hoje eu trago também uma novidade, né? Quem acompanha nossas redes sociais, quem recebe nosso e-mail marketing, já deve ter visto que a gente está soltando aos pouquinhos os materiais sobre o Prêmio Química Faz Bem. Prêmio Química Faz Bem é uma iniciativa do CRQ3, que daqui a pouquinho vai ter um edital pronto, que vai trazer aí uma oportunidade para os profissionais da área da química e estudantes apresentarem trabalhos demonstrando como a química faz bem para a sociedade. Então, o foco é que a gente traga isso à tona. A gente espera que a gente tenha bastante trabalho escrito e traga esse tema à tona, né, de como a química faz bem para a sociedade. A gente está numa fase agora de construção do nosso edital de patrocínio. A gente vai ter um edital de patrocínio para a premiação. E, posterior ao edital de patrocínio, a gente vai lançar o edital do concurso para que as pessoas possam se inscrever. A premiação ela deve ocorrer em final de maio, de 25 a 29 de maio, que é quando a gente deve ter também o nosso evento de uma solenidade para essa premiação, em algum local aqui na Barra da Tijuca, que a gente também ainda está organizando. Mas guardem mais ou menos essas datas. 10 de fevereiro deve ser a data do edital de patrocínio. Final de março, o edital do concurso, para que as pessoas possam se inscrever, e a premiação entre 27 e 29 de maio. E acompanhe a gente em nossas redes sociais e no site do CRQ3, onde a gente vai ter todas as informações sobre o prêmio, como se inscrever, quais são as categorias, né? Porque profissionais e estudantes, mas vai ter para profissional de nível médio, para estudante de nível médio, estudante nível superior, profissional nível superior. Então, no edital a gente vai ter todas as informações. E daqui a pouco ele está prontinho aí, então acompanha a gente em nossas redes sociais e no nosso site. Agora, queria convidar a Helena. Primeiramente, agradecer, Helena, pela oportunidade de você estar aqui conosco no Centro de Capacitação, nessa noite, trazendo o tema da palestra sobre saneamento e segurança hídrica no Rio de Janeiro, também representando a ABS, que é uma parceira nossa, que a gente também já vem aí consolidando essa parceria, é muito importante. O presidente Arley está sempre trazendo a importância de a gente estar próximo das entidades da área da química. Então, estar hoje aqui com você, palestrando com a gente, é de extrema importância para o CRQ3. Obrigada. Obrigada, Viviana. Boa noite, pessoal. Queria agradecer também em nome da ABS o convite, tá? É muito importante para a gente estar aqui, é muito importante essa parceria. A gente que fez uma parceria que, inclusive, teve interveniência do Robson, que vai participar aqui também dessa palestra hoje, que foi um evento da SEDAI, que a gente conheceu o Harley, ele apresentou a gente, e aí começamos a ter cultuar essa parceria, né? E hoje a gente está fortalecendo isso aqui, muito bom. A gente espera também que fortaleça mais, a gente consiga trazer você também para os nossos programas e a gente alimentar isso cada vez mais. Estamos juntos. A ideia é essa, estamos juntos. Fique à vontade. Bom, vamos começar aqui, meninos. Okay. E para esse prêmio também, porque a gente tem o programa Jovens Profissionais de Saneamento,
que vai ser muito interessante para a gente poder divulgar para eles também. A gente tem uma rede de quase 500 inscritos já dentro do programa. Maravilha. Pode ser um caminho bem interessante para vocês também, nessa divulgação do prêmio. Bom, começando aqui com o nosso tema de hoje, né, a gente vai falar um pouquinho de saneamento, segurança hídrica, conexões, estratégias e o papel do químico. Né? Vamos estar aqui representando a ABS hoje. Eu, Helena, faço parte da diretoria, junto com o Robson também. E eu também gostaria de deixar um abraço também do presidente da ABS, que é o Renato Espírito Santo. Ele gostaria de estar aqui hoje, mas infelizmente não deu, mas a gente está aqui representando também a ABS. Um assunto que é muito importante, né? Se a gente for ver saneamento e segurança hídrica, ele depende muito do trabalho do químico, né? De todo o envolvimento do químico. Eu vou começar falando um pouquinho da ABS e do programa que a gente tem, o Programa Jovens Profissionais de Saneamento. Depois eu vou falar um pouco de conceitos, alguns conceitos importantes para a gente ter aqui, gestão de recursos hídricos, e depois o Robson vai vir e contar um pouquinho sobre o que está sendo feito na SEDAI, quais estratégias que eles estão usando lá para garantia de segurança hídrica, e do papel do químico também nesse processo. Bom, a ABS é a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. E apesar de ter engenharia sanitária e ambiental no nome, a gente tem muitos outros profissionais, todo o corpo técnico do setor de saneamento, ele participa da ABS. Por quê? Porque a gente é uma associação técnico-científica, né, construída para elaborar o Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental. Isso há 60 anos atrás, agora em 2026 faz 60 anos que a ABS foi criada. Então a gente tem aí uma atuação nacional, a ABS é nacional, e a gente tem as seções estaduais, então a gente tem uma ABS RJ, que é a ABS onde eu e o Robson atuamos aqui. Nós temos algumas atividades político-institucionais também, então a gente participa de muitos comitês, conselhos, instituições representando o corpo técnico do setor de saneamento. Tá? É muito interessante também para a gente. Aqui a nossa foto é no congresso que a gente foi, a ABS conseguiu levar uma galera do Programa Jovens Profissionais de Saneamento também, uma galera que publicou trabalho, então a gente tem um grupo técnico de publicações de artigos, a gente tem a revista da ABS, então a gente conseguiu levar uma galera que teve publicação de trabalho lá no congresso também. Aqui alguns dos eventos que a ABS realiza, né? A gente tem o congresso, tem o Water Loss agora, que vai ser em 2026, que é sobre perdas, e aí é uma parceria junto com a International Water Association, que a gente já tem uma parceria por conta do programa Jovens Profissionais de Saneamento, que eu vou falar um pouquinho para vocês. A gente tem seminários de gestão de perdas, o próprio Prêmio Nacional de Qualidade de Saneamento também, é um prêmio que a ABS realiza para incentivar boas práticas dentro do setor. E o Saneia Rio, que é o nosso principal evento aqui da ABS RJ, que é o Seminário Estadual de Saneamento e Meio Ambiente, que é anual, a gente tem todo ano aqui, reúne concessionários e os profissionais dessas concessionárias para a gente discutir os desafios que a gente tem aqui no Rio de Janeiro. Tá? Aqui mais um pouquinho do Saneia Rio. Aqui as câmaras técnicas, a gente tem na ABS Nacional as câmaras técnicas de discussões técnicas dentro do setor. Né? Então são muitas, se a gente for olhar. Eu participo particularmente da gestão de recursos hídricos, salinização e reuso. Então, para vocês terem uma noção de como essas câmaras técnicas funcionam e como elas atuam, a gente teve agora uma norma de referência aberta para consulta pública, né, sobre reuso de água, da Agência Nacional de Águas. E aí nós nos reunimos, né, como Câmara Técnica e fizemos uma contribuição para essa resolução. Então, é a importância de a gente ter uma Câmara Técnica formada por profissionais do setor envolvidos com as questões que estão acontecendo, com as discussões que estão acontecendo no momento. Aqui um pouco mais dos cursos que a gente tem também, que a gente já proporcionou. Aí para lá, né? É ali. E um pouquinho rapidinho sobre o nosso programa, que é o Jovens Profissionais de Saneamento, dedicado a jovens de 18 a 35 anos. Então, a gente tem um programa de capacitação contínua gratuito, tá? Então, a galera consegue participar das nossas atividades aí durante o ano de forma gratuita. Isso porque a gente tem muitos parceiros, os parceiros como a SEDAI, as concessionárias, Zona Oeste Mais Saneamento, todo mundo que ajuda a gente nesse processo. E o objetivo é a capacitação de jovens que estão saindo das universidades e querendo ter interesse no setor de saneamento. Aqui um pouco das nossas trilhas, a gente tem 3 trilhas do conhecimento, visitas técnicas, oficinas. Aqui um pouco mais, essa aqui foi a trilha 1 de abastecimento de água, a gente fez visita técnica na Itaguandu,
A gente teve uma palestra do Miguel também, que é o presidente da CREA, como o Harley aqui, presidente do CRT. A gente tem atividade também do esgotamento sanitário, a gente fez visita na ET Deodoro, a gente teve uma palestra sobre reuso de água. Passando rapidamente, a gente teve também as visitas técnicas de resíduos, então a gente visitou o aterro, isso tudo foi em 2025, tá? Isso aqui eu esqueci de colocar, mas foi o ano de 2025. No aterro também a gente visitou alguns ecopontos em São Gonçalo, também foi muito interessante para a gente olhar para esse outro lado do tratamento do resíduo. E de drenagem urbana também, finalizando o ano de 2025, também com uma palestra importante do secretário de Infraestrutura da Prefeitura do Rio, então a gente tem uma participação bem interessante, parceiros bem interessantes. E aqui a gente terminou o ano com um fórum JPS, a gente reuniu todo mundo para fechar com uma carta sobre a nossa atuação durante o ano. Pronto, agora conceitos. Passamos a parte institucional. E aqui eu só queria trazer, eu acho que talvez vocês já tenham visto esse conceito de saneamento básico. Eu vejo muita gente, quando fala de saneamento básico, pensando só em esgotamento sanitário, né? Fala de saneamento básico como sendo apenas coleta e tratamento de esgoto. Mas saneamento básico, pelas nossas duas leis agora, né, que estabelecem as diretrizes, que é a Lei 11.445 e a atualização dela, que é a 14.026. Ele define saneamento básico como um conjunto de infraestruturas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e resíduos e drenagem. Então, o saneamento não é só esgotamento sanitário, não é só abastecimento de água. A gente tem mais vertentes aí dentro desse contexto. E aí as oportunidades são maiores também quando a gente fala de setor de saneamento. Não é só água e esgoto, a gente tem outros setores também envolvidos na drenagem, resíduos, é muito maior. O próprio conceito de segurança hídrica, que é tema aqui para a gente. Segurança hídrica também a gente usa o conceito aqui no estado do Rio de Janeiro da Organização das Nações Unidas. Que é a gente ter, o que é ter segurança hídrica? É a gente ter disponibilidade de água para a população, abastecimento humano, disponibilidade de água para as atividades econômicas, disponibilidade de água para os serviços ecossistêmicos. Então a gente tem que ter água em quantidade suficiente para que os nossos ecossistemas se preservem, se sustentem. E, por último, não menos importante, que é o controle de risco a eventos extremos, tanto relacionados à chuva, tanto de falta dela ou de excesso dela. Então, a segurança hídrica, ela engloba tudo isso. A gente vai falar um pouquinho mais aqui. E aqui, conceito também de quem lembra aqui do ensino médio, do ciclo hidrológico, só para a gente relembrar. Então, a gente tem esse ciclo, né, que acontece, e aí a gente tem observado esse ciclo durante décadas, né, poucos dados, mas durante décadas, e aí a gente consegue fazer um planejamento para recursos hídricos, a partir desse ciclo, né, a partir da chuva que acontece todo ano, em determinado mês, e aí a gente sabe, por exemplo, eu coloquei aqui, na verdade está um pouco desatualizado de 2013, 2017, mas foi um gráfico que eu fiz da minha dissertação, mestrado, da estação de Anchieta, e aqui ele é uma caracterização muito comum do estado, que é assim que funciona mesmo. A gente começa ali, outubro, novembro, dezembro, a aumentar o volume de chuva, e depois ali, em abril, a gente começa a descer esse volume de chuva para a época que a gente tem menos chuva, que é a época de estiagem, né? Então, esse ciclo, é importante que a gente vai falar de segurança hídrica aqui, não tem como mais falar de segurança hídrica sem falar de mudanças climáticas. E o que está acontecendo agora é que esse ciclo está sendo alterado pelas mudanças climáticas. A gente tem aumento de temperaturas, a gente tem a alteração do movimento de massa, então a gente tem a alteração do ciclo. E aí, de se pensar no planejamento, a gente precisa discutir isso mais a fundo, como a gente vai fazer um planejamento se todo o nosso planejamento está pautado no histórico que a gente tem de chuvas. Se o histórico de chuvas não é mais o mesmo, como é que a gente vai lidar com isso, né? Então, é uma questão também para a gente discutir e pensar. Aqui falando um pouco especificamente de gestão de recursos hídricos. Aqui, como que a gente faz, né? Eu falei de segurança hídrica, como é que a gente faz para chegar nessa segurança hídrica, para ter segurança hídrica? A gente tem as diretrizes, nós seguimos. Nós temos a principal, que é a Política Nacional de Recursos Hídricos, e ela traz alguns fundamentos que norteiam a gente nessa busca pela segurança, né? Segurança hídrica. A primeira de todas a água é um bem de domínio público.
Isso confunde um pouco, porque a ideia de domínio público dá a sensação de que você pode usar a água do modo que você quiser. É pública, a água é. Mas existe uma diferença entre a água ser de todo mundo e a água não ser de ninguém, né? Então, essa é a diferença aqui do domínio público. A gente não pode, por exemplo, um fazendeiro chegar e ter um córrego passando na fazenda que abastece um município, ali 2 quilômetros na frente tem um município que é abastecido com esse córrego. O fazendeiro olhou uma reportagem no jornal e viu que vão ter uma modelagem de seca esse ano. Não vai ter água nos próximos meses. O que eu vou fazer? Eu tenho dinheiro. Eu vou lá, construir um reservatório grandão, coloco a minha bomba lá, puxo a água toda do córrego e quem fica na frente não tem água. Então, essa relação, ela precisa ser pensada. Não existe domínio público. O domínio público não é você tirar a água do modo que você quiser. Quer dizer que todo mundo tem direito àquela água e você não pode infringir o direito da outra pessoa de ter essa água, né? Então, isso é muito importante. A água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico. Apesar de a gente ter aquele ciclo, que a gente sabe que a água vai evaporar, ela vai ter condensação, vai ter precipitação, vai cair dentro da bacia novamente, em algum momento, a gente está perdendo a nossa referência de como e quando essa água vai voltar. Quando que essa água volta? Está mudando o período que ela volta. E como é que ela volta? Então, ela pode voltar toda em 2 dias, né? E aí a gente tem os desastres sociais. E o valor econômico também, que a gente vai falar um pouquinho sobre esse instrumento. Em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é consumo humano e dessedentação de animais. E a gestão de recursos hídricos deve ser sempre pensada para proporcionar o uso múltiplo das águas. E aqui a última, né, dos fundamentos, o último dos fundamentos é, quando a gente vai gerir qualquer coisa, a gente precisa saber até onde vai a nossa gestão, né? Qual que é o limite da nossa gestão? E aí ele define que a bacia hidrográfica é a unidade territorial de implementação dessa política, da implementação dessa gestão. Então aqui a gente tem, eu coloquei aqui uma imagem que mostra que tem 2 bacias, né? E tem esse interflúvio aqui, que o pessoal, quem está em casa não vai ver o interflúvio é o que a gente chama mais comumente de divisor de águas. Então, quando a gente tem uma chuva que está aqui no meio, a gente tem uma água que cai para essa bacia e uma água que cai para essa outra bacia. E essas águas, elas têm destinos diferentes, né? Assim como todo o uso que a gente faz nessa bacia e todo o uso que a gente faz nessa bacia. Então, a gente tem que pensar muito em como a gente usa esse espaço, né? Se a gente for pensar, por exemplo, que essa bacia é uma bacia completamente urbanizada e que ela tem a maioria dos seus municípios sem coleta de esgoto, por exemplo. Não tem coleta e tratamento de esgoto. E a gente tem uma captação aqui de uma ETA, tratando água, e a gente tem uma ETA aqui, captando água aqui no final desse curso hídrico. Quem vai ter mais dificuldade de tratar essa água? Quem está lá no começo ou quem está lá no final? Quem já está lá no final, recebendo toda essa carga de toda essa bacia, que pode ser de esgoto, pode ser de efluentes industriais, pode ser da própria drenagem urbana. Então, a gente tem essa definição de que a bacia é nossa área de planejamento. Porque se a gente não consegue planejar o município, ele não vai lidar com a água que vem depois. Ele vai lidar com o ponto ali, ele vai lançar ali, mas e o que vem depois, né? Aqui são as regiões hidrográficas do estado do Rio de Janeiro, que daí são as organizações de bacias e subcomitês, subbacias. Então, a gente tem a organização em região hidrográfica por características naturais e socioeconômicas também. Então, só para vocês terem uma noção, nós temos 9 regiões hidrográficas e 9 comitês de bacia, né? Que é aqui mais um dos fundamentos da política, que é a descentralização da gestão. Então, a gente tem uma gestão de recursos descentralizada e deve contar com o poder público, dos usuários e as comunidades. Então, aqui são os 9 comitês. Os 9 comitês que a gente tem. E quando a gente fala dos usuários aqui, não somos nós consumidores, finais dessa água. São os usuários que fazem a captação da água bruta. É a SEDAI, são as outras concessionárias que fazem essa captação, são as indústrias que fazem a captação
para usar dentro das suas indústrias, do seu processo produtivo. São. Isso. Não, é Comitê Lagos São João. É da região dos lagos. Pega Cabo Frio, Búzios, Barra de São João, não. Barra de São João é noroeste, né? Então deve ser. Desculpa. Ah, que legal. Você já ouviu falar no comitê? Ah, interessante. É um ator importante para a gente entrar e poder participar dessas discussões relacionadas à gestão de recursos hídricos. Tá, depois a gente conversa. E a gente tem também as comunidades e as organizações da sociedade civil, que é como a ABS, por exemplo, que participa de alguns dos comitês e conselhos. A ABS participa como associação. Aqui, mais uma das ferramentas que a gente tem, que é o sistema de gerenciamento de recursos hídricos, para vocês terem uma noção de como funciona. Talvez seja muita informação no olhar, mas é só para vocês entenderem a dinâmica desse gerenciamento. Então, a gente tem, a nível nacional, os formuladores de políticas públicas. Quem é responsável por formular a política pública de recursos hídricos? É o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, com a sua Secretaria Nacional de Segurança Hídrica. Aqui no estado do Rio de Janeiro, quem é o responsável pela política pública é a Secretaria de Estado de Sustentabilidade. E dentro disso a gente tem também os gestores, dentro do sistema, os gestores de águas. E aí a gente tem a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico no nível federal e o Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, aqui no nível estadual. Então, esses gestores de águas, ficando com a garganta seca, esses gestores de águas, eles são responsáveis por controlar aquilo que a gente viu no fundamento. Você pegou? Nos fundamentos de que a água é um recurso limitado que tem valor econômico, né? Então aí a gente tem esse ponto que eles vão fazer essa gestão, vão controlar quanto de água sai e se pode sair mais água, e também vão fazer a cobrança pelo uso desse recurso. E aí a gente tem os colegiados deliberativos, a gente tem o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos e o Comitê de Bacias Hidrográficas, que é o principal colegiado deliberativo ali a nível de território. Obrigada. Aqui falando dos instrumentos, que a gente tem para fazer essa gestão, a gente tem os planos, né? E aí a gente tem o Plano Estadual de Recursos Hídricos, que é de 2014, mas está passando por atualização agora. Então a Secretaria já fez essa contratação, a UFRJ que está fazendo essa atualização do Plano Estadual de Recursos Hídricos. E os planos de bacia hidrográfica. Aqui no estado do Rio de Janeiro, todas as bacias hidrográficas todas as regiões hidrográficas têm plano de bacia hidrográfica. Tá? E o enquadramento também muito importante, até para vocês aí da área da química, bem significativo, que é o enquadramento, porque a gente fala de qualidade de água aqui. O enquadramento, ele é a meta, o objetivo da qualidade de água em classes. Então, qual que é essa meta? Como que a gente escolhe essa meta? A partir dos usos que a gente faz dessa água, que a gente precisa fazer dessa água. Os usos preponderantes. Aqui, só para exemplificar um pouco mais, quanto mais exigente é o uso, aqui a gente tem, por exemplo, a preservação e equilíbrio natural de comunidades aquáticas, e a gente tem abastecimento de consumo humano ali, um pouco, pode chegar até a classe 3, mas isso é porque a gente tem um tratamento, né? Então ali a gente tem uma qualificação também do tratamento. E aí a gente vê que quanto uso mais exigente a gente tiver, melhor a qualidade da água que a gente precisa ter. E aí o enquadramento, ele parte desse objetivo de que a gente tem uma meta para atingir. E isso serve de referência para os gestores das águas no momento em que eles vão dar a licença para
você fazer, por exemplo, o lançamento de efluentes. Tá? E aqui a gente fala da licença, né? Outorga direito de uso de recursos hídricos, então todo empreendimento que vai se iniciar, todo empreendimento que precisa renovar sua licença e que usa recurso hídrico, ele tem que ter uma outorga para usar esse recurso. E quem dá essa outorga é o INEA. É a forma como o INEA tem, né, de controlar a quantidade de água que está saindo, né, desse sistema. E a quantidade de água que entra nesse sistema e sai, e aí ele consegue avaliar se a gente tem um déficit hídrico ou não. Né? Controlar esse déficit. Não é para ter. Né? E aí a cobrança também pelos recursos hídricos. Então, se eu não me engano, acho que são 34 mil litros no mínimo, a partir de 34 mil litros por dia começa a ter uma cobrança, então é emitida também essa cobrança para quem usa esse recurso. Aqui é o cadastro dos usuários de recursos, a gente pode ver que esse foi um Power BI tirado do site do INEA, tá? Está disponível para todo mundo. E a gente tem ali a finalidade dos usos. Então, a gente tem o consumo humano na primeira finalidade ali, que são outras, então junta muitas outras finalidades. Irrigação, criação animal, indústria. Então, a gente consegue ter um panorama geral. E aqui a cobrança pelo uso da água, quanto já foi arrecadado. Né? Então, a gente já tem o que é arrecadado, que foi passado desde o início da cobrança. Isso 2014, 2013, se eu não me engano, tem até ocorrência de 2013 aqui, pagamento. E esse recurso, quem gera esse recurso, são os comitês através dos planos de bacia. Na verdade, ele não gera recurso. Os planos de bacia, eles definem para que esse recurso vai ser usado. E aí é o investimento na própria bacia, na qualidade da bacia. E aqui também um pouco do Programa Estadual de Segurança Hídrica. Eles têm um inventário sobre os projetos que têm relacionado à segurança hídrica. Só para exemplificar para vocês, esse Fundri aqui, que está em azul, bem grandão, esse Fundri é para onde vai o valor arrecadado por esse uso, né? Essa cobrança desse uso. Então, vocês podem ver que aqui a gente tem, nessa ponta aqui, os órgãos responsáveis pelos projetos. Então, os 3 primeiros aqui são CBH, são Comitê de Bacia Hidrográfica. Então, tem projetos envolvidos. E a maior fonte de financiamento é o Fundri. Né? A maior fonte de financiamento, o maior número de projetos de financiamento é do Fundri. Isso é muito importante, porque a gente vê que o que está sendo arrecadado está sendo investido na própria bacia, através dos planos. Aqui só umas considerações finais, que é o PROSSEG, que eu citei um pouco mais atrás. Então, o PROSSEG é um programa da Secretaria, né? E aí ele junta estratégias e ações públicas integradas. Dentro do PROSSEG, a gente tem sendo executado agora, elaborado agora, o Plano Estadual de Segurança Hídrica, está sendo desenvolvido através de um convênio com a FRJ. A gente está fazendo também o Caderno Especial de Segurança Hídrica do Leste da Baía de Guanabara, que estuda alternativas de abastecimento do leste, e também a atualização do Plano Estadual de Recursos Hídricos. Né? Esse, especificamente, o Caderno Especial do Leste, a gente tem um prazo, um cronograma para entrega já no final do ano que vem, porque existe uma situação lá que é mais de vulnerabilidade. Então, só para vocês terem conhecimento de que existem esses planos, eles estão em execução. Aqui também, só para também a título de conhecimento, existe um Plano Nacional de Segurança Hídrica, né, e tem o Conjuntura de Recursos Hídricos também, que ele é um relatório anual. Anualmente a Agência Nacional de Águas publica como foi a atuação no ano anterior. Então, quais foram as atualizações e quais são as perspectivas para o próximo ano. Bom, é isso. Eu vou deixar aqui as redes sociais da ABS, se vocês quiserem dar uma olhadinha. Aqui tem os nossos e-mails também, se vocês quiserem tirar mais alguma dúvida. E eu vou deixar agora com o Robson, para ele fazer a continuação aqui, falar um pouquinho. Acabou. Voltou. Garganta seca, seca, seca. Acho que é o ar-condicionado. Tá vendo? Fiquei sem água. Obrigado. É que eu tava pensando Obrigado, na segurança Helena. hídrica. Vou ver como é que tá aqui. Deixa eu ver. Tá na sequência. Isso. Ah, não, aponta para lá, né? Vou ter que colocar aqui.
Eu posso colocar, se quiser. Eu ia aproveitar, deixa eu só ver se a minha está na sequência, mas eu queria aproveitar alguns slides da sua para falar algumas coisas. Deixa eu ver. Eu não sei onde ele abriu o celular. Vou, mas enquanto isso eu posso ir usando a da Helena. Helena, se você Então quiser. usa aí. Cadê? Eu coloquei outra coisa. Para o vídeo do presidente. Agora eu quebrei. Que coisa. Bom, problemas técnicos, enquanto isso a gente vai. Opa, foi. Eu queria. Bom, a Helena, ela trouxe a abordagem bastante técnica sobre o papel da ABS, a ferramenta, o trabalho que os jovens pelo saneamento do JPS realizam no estado do Rio de Janeiro, como que isso são as ferramentas que a gente tem para assegurar a segurança hídrica. Aí eu queria fazer assim até para a gente entender qual é o papel do químico nesse cenário aí. Então, a gente tem que primeiro separar dois conceitos, tá? Para a gente entender qual é o papel do químico. Quando é que o químico vai entrar nisso daí? Primeiro, segurança hídrica é diferente de segurança da água. Tá? Então, aqui a gente está falando de segurança hídrica. Então, segurança hídrica é disponibilidade de água. Tá? Ou seja, eu ter água para oferecer aos diversos usos. Quais são os usos? Usos industriais, usos para agricultura, usos para dessedentação de animais, uso para abastecimento humano. Então, aí a gente está falando de segurança hídrica. Tá? Ou seja, ter água, E aí essa segurança hídrica é ter disponibilidade de água, mas também não é qualquer água. Aí a gente vai nisso daí que a gente vai pegar o fio, o começo do papel do químico. E o outro conceito que não está aí, até porque aqui a gente está focado, que é o trabalho que a CEAS faz, que a ABS faz, e que o JPS também faz, é isso, segurança hídrica. Mas tem um outro conceito, que é a segurança da água. O conceito de segurança da água ele foi introduzido no Brasil pela Portaria 888 de 2021 do Ministério da Saúde. Então, o que traz esse conceito de segurança da água? Pense no seguinte, a segurança hídrica é a disponibilidade de água para seus diversos fins e meios. Tá? Um desses fins, que é o fim mais nobre do uso, dos múltiplos usos de água, e é aquele que vai ser sempre em caso de crise, em caso de escassez, vai ser o uso prioritário, é o abastecimento humano. Ele é sempre o uso prioritário. Então, quando a gente tem um problema de escassez hídrica, e a gente pode até falar também um pouquinho sobre isso, que eu acho que para a gente ver como que o profissional da química é um profissional multifacetado nesse setor. Tá? Então, quando a gente está pensando no uso da água para abastecimento humano, aí a gente entra na segurança da água, que são os PSAs. Esse conceito foi introduzido pela Portaria 888, e aí o processo de segurança da água, o foco dele é o abastecimento humano. E o foco dele, portanto, são os processos de disponibilização da água para o consumo humano. Trocando em miúdos, são as estações de tratamento de água. Tá? Então, enquanto o conceito de segurança hídrica ele vai falar sobre os rios, disponibilidade de rios, qualidade e diversos outros tópicos, segurança da água basicamente vai falar sobre tratamento de água. Tá? Então, são conceitos que são complementares e são conceitos onde nós vamos ter o papel do químico como um papel aí fundamental. Tá? Bom, aí eu queria aproveitar essa apresentação da Helena, que é fantástica, para a gente olhar aqui, antes de eu falar sobre na nossa apresentação, né, que eu fui olhando a apresentação,
E fulano aqui tem um químico, aqui também tem um químico, né? Por quê? Quem é que vai definir? Então, quando a gente fala em disponibilidade, no conceito de segurança hídrica, quando a gente fala sobre segurança hídrica e quantidade, são os profissionais da engenharia. Eles é que vão definir disponibilidade de água, vão medir vazão dos rios, né, durante a época de cheia, época de estiagem, eles é que vão definir. Agora, quais são os profissionais que vão definir a qualidade? E aí tem um conceito do enquadramento, que é um conceito trazido aí pelo CONAMA 357. Quem são esses profissionais? Tem outros profissionais, mas fundamentalmente é o profissional da química. É o profissional da química, através de análises em seus laboratórios, que vai definir o status da qualidade de água dos nossos recursos hídricos. Então, ali já entra o profissional da química, como elemento fundamental. Porque sem ele, e ter a norma do CRQ, onde a gente está aqui, que é a Casa da Química, que é o CRQ, o profissional da química é o profissional que tem a exclusividade da realização das análises de caracterização físico-química de corpos hídricos. Então, aí já entra o papel do químico. Então, sim, os dados que vão embasar enquadramento, os dados que vão embasar a qualidade desses corpos hídricos vieram de um químico. Pode ser um profissional de nível médio, pode ser um profissional de nível superior, mas basicamente são de profissionais da química. Então aí a gente já vê o papel fundamental do químico, tá? Ok. Ainda na apresentação da Helena. Aí essa coisa fantástica, são os comitês de bacia, que é a ferramenta de articulação com a sociedade civil. Eu tenho orgulho de participar. Eu, inclusive, sou vice-presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Rio de Janeiro. Tá? Então, assim, eu falo isso com motivo de muito orgulho. É a ferramenta onde nós vamos interagir com a sociedade civil. E aqui nós vamos ter, a Helena também faz parte na articulação desse setor, nós vamos ter aqui diversos profissionais. Nós vamos ter profissionais da engenharia, profissionais da química, nós vamos ter ambientalistas, nós vamos ter ONGs, vamos ter usuários, então, assim, advogados. Então, aqui a gente vai ter uma miríade de profissionais que vão discutir sobre a aplicação de recursos hídricos de determinada bacia. Tá? Então, voltando só aqui ainda sobre esse mapa, que é um mapa que separa as bacias hidrográficas e, portanto, depois os comitês de bacia, né? Então, aqui Médio Paraíba, Bacia do Guandu, Baía de Guanabara, Piabanha, Baía Iragrande, Rio dos Rios, Baixo Paraíba ali, que é o Baixo Paraíba Itabapoano, Lago São João, Macaé das Ostras. Tá? Então, nesses fóruns vão ser discutidos a aplicação dos recursos do Fundri, né? Mas não vai ser só isso. Ali nesses fóruns vão ser discutidos os destinos do uso desse recurso hídrico. E ali o profissional da química ele tem um papel destacado. Por quê? Porque ele é o profissional que conhece de fato a realidade em termos de qualidade dos recursos hídricos. Eu participo há muitos anos de fóruns de comitê, há muitos anos, né? E o químico tem um papel ali fundamental, porque ele leva uma discussão qualificada. Tá? Você tem vários profissionais que vão falar sobre o uso do solo, sobre questões até de geologia, mas é o profissional da química que vai levantar a mão e vai falar assim, olha, mas não é bem assim não. Por quê? Porque o profissional da química é ele que de fato manuseia. Ele sabe. Por quê? Porque foi ele que fez aquela análise na bancada, ele conhece, foi amigo dele, foi professor dele que realizou aquilo e conhece aquele rio melhor do que qualquer outra pessoa. Então, o profissional da química ele tem um papel fundamental nesses fóruns de articulação com a sociedade civil. E, obviamente, o CRQ ele participa também desses órgãos, tá? Isso também é muito legal, Helena, que você trouxe para a gente, que é como se organiza o sistema.
que é o sistema de gestão de recursos hídricos do Brasil, né? Nível nacional, nível estadual, nível dos municípios. Em todos esses níveis químicos, em todos os níveis. E quando a gente pensa aqui a nível federal, que aqui está focado em recursos hídricos, né, na segurança hídrica, mas quando a gente pensa a nível federal, a gente tem a segurança da água, aí a gente está falando de Ministério da Saúde, aí a gente está falando de CISÁGUA, ou seja, Sistema de Informação sobre Qualidade de Água. Quem é que vai estar lá também? Químicos. Também são químicos. São os químicos que vão não só participar dos fóruns de discussão para a revisão das normas de potabilidade de água, como também são eles que vão estar participando e realizando as análises que vão definir a qualidade da água que é fornecida à população. Tá? E quando a gente pensa aqui a nível dos planos da segurança hídrica, o químico também vai ter o seu papel. Tá? Ok. Aqui, né, a questão das resoluções. Então, quando a gente pensa, por exemplo, a resolução 357, a 274, eu não lembro, não. Qual é? Tu lembra? Né? Eu não lembro de cabeça, não. A 357, enquadramento de corpos hídricos, 430, padrão de lançamento de efluentes. Tá? Duas normas que, se vocês forem dar um Google, ou colocar aí no ChatGPT, ou no Gemini, enfim, vocês vão ver que são normas basicamente de qualidade. Tá? São normas de qualidade. Quem é o profissional que fornece as informações de qualidade que vão basear normas de enquadramento e vão definir padrões de lançamento? É o químico. Então, o papel do químico ele é fundamental na articulação e para garantir segurança hídrica e segurança da água. Outra ferramenta importantíssima de manejo, outorga de direito de recursos hídricos. A outorga é a ferramenta que vai definir para um determinado usuário o quanto ele pode retirar de água. Né? Lembrando que a premissa básica do sistema de gestão de recursos hídricos brasileiro, que é, para quem conhece o sistema, ele é uma adaptação do sistema francês, né? Esse conceito de bacias hidrográficas, comitês de bacia, é o conceito francês, o Brasil copiou esse modelo. Tá? Lembrando que o uso primordial é sempre o abastecimento humano. Tá? E a outorga é a ferramenta que nós utilizamos para o controle do uso do recurso hídrico. Exemplo, em 2014, quando nós tivemos a crise de abastecimento do sistema Cantareira em São Paulo, tá? Houve a necessidade de fazer a redução, vou voltar aqui. Então, aqui a gente tem o Rio Paraíba do Sul. Né? O Rio Paraíba do Sul está passando aqui. Né? Aqui, mais ou menos por aqui, Barra do Piraí, ocorre a transposição do Rio Paraíba do Sul, de 2/3 do Rio Paraíba do Sul, para o sistema de aproveitamento da laje, depois para o sistema Guandu. Tá? Bom, quando teve a crise lá em 2014, de abastecimento do sistema Cantareira, o sistema também do Paraíba do Sul também entrou em crise. Tá? Ou seja, o nível dos reservatórios, Paraibuna, Santa Branca, Nil, Jaguari por aqui, não, Jaguari mais por cá, ficou abaixo de zero. Tá? Qual foi a primeira coisa que se levantou? As outorgas. Eu tenho que saber quem são quem são os usuários de água. Porque eu tenho que falar com eles, olha, a prioridade é o abastecimento humano. Eu uso água aqui para fabricar cimento. Amigo, tchau. Prioridade é abastecimento humano. Então, assim, a outorga, ela, além de ser uma ferramenta, ela é uma ferramenta de controle, para a gente controlar o uso da água. Né? E qual é o papel do químico na outorga? Na qualidade. Tá?
E essa aqui, né? Tranquilo, beleza. Aqui. Isso daqui também que eu também queria tratar aqui sobre o papel do químico, né? Do Programa Estadual de Segurança Hídrica. Então, isso aqui é o como a SEAS articula, né? A Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro, ela vai articular, porque pelo sistema de recursos hídricos, que a Helena explicou muito bem, é o papel dela a nível estadual de dar diretriz para onde vai o uso do recurso hídrico no estado do Rio de Janeiro, mas mais do que isso, assegurar a segurança hídrica futura. Tá? A água não é bem infinito, a gente sempre necessita cuidar desse bem, né? Porque ela não é esse bem infinito aí como a gente costuma achar. Tá? Então, a Helena citou ali muito bem, e nesses planos de segurança, né, aonde vai estar definido aí os caminhos para o estado do Rio de Janeiro em relação à segurança hídrica, né, o químico também tem um papel. E qual é sempre o papel do químico? É o papel do dado. Profissionais de engenharia, em geral, vão dar, e da geologia, vão dar dados sobre quantidade e uso do solo. E os profissionais da química vão entrar com os dados de qualidade. Tá? Beleza. Aí agora eu vou pedir a ajudinha para colocar a minha apresentação. Tá. Bom, então, gente, já ficou claro para todos nós qual é o papel do químico dentro desse sistema nacional de gestão de recursos hídricos. Então, a gente tem aí dois papéis. São dois papéis que eu chamo, né? O papel de operário. Papel de operário. Por que o papel de operário? Porque ele é o profissional que vai fornecer os dados para que um gestor tome decisões. Tá? E o papel de gestor. E aqui eu sei que tem muitos químicos que estão assistindo e vão assistir a palestra. Faço o convite para que vocês saiam do papel de operários e tornem-se gestores. Tá? Porque o debate sobre recursos hídricos ainda carece de qualificação. Eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu já estou muitos anos no setor. Tá? Ainda carece de qualificação. E o profissional da química é o melhor profissional, porque ele sabe como é o recurso hídrico de fato. Ele não ouviu falar. Ele não ouviu falar. Ele não é um cara que está lá, eu acho. Não. Ele foi lá. É ele que vai lá coletar a amostra. Ele vai no rio. Ele que leva para um laboratório para analisar. Ele conhece a vida daquele rio no dia a dia. Então, os profissionais da química, faço aí ao convite a vários órgãos de articulação da Associação de Comitês de Bacia, tem os fóruns de articulação. Essas reuniões são todas abertas. Convido os profissionais da química a participarem para qualificarem o debate público sobre gestão de recursos hídricos no estado do Rio de Janeiro. Tá? Bom, aí eu vou falar um pouquinho do meu trabalho, do trabalho da SEDAI, né, que é a principal empresa de saneamento do estado do Rio de Janeiro. A SEDAI passou por um processo de concessão no ano de 2021, no qual a SEDAI deixou de ser distribuidora de água e realizar o ciclo completo do tratamento de esgoto, que é coleta, tratamento, disposição, para apenas, entre aspas, ser produtora de água. Então, a SEDAI, o que a SEDAI faz hoje? Capta água, trata água e entrega para empresas privadas que vão levar água na casa de vocês. E vai hidrometrar e vai entregar na casa de vocês. Mas o sistema produtor, que é o coração do sistema de recursos hídricos, né? Porque, no fim das contas, para que a gente cuida dos nossos recursos hídricos? Sendo bem utilitarista, que é um ramo da filosofia. Para quê? Ponto 1, para o nosso consumo, para o consumo dos seres humanos. Depois os outros usos, né? Que são, basicamente, usos econômicos. Né? Então, do ponto de vista utilitarista, é para isso que a gente cuida dos recursos hídricos.
tá? Para garantir o progresso econômico e garantir a nossa vida, a vida da civilização, certo? Bom, então a SEDAI, ela hoje, isso é o coração do sistema, é a produção de água. Tá? Bom, segurança hídrica, além da qualidade. Então, isso vai dialogar com o que eu estava falando há pouco. O profissional da química, isso é uma provocação que eu sempre faço, ele precisa sair desse locus comum, de locus de operário da qualidade. Por quê? Ele tem que sair lá da bancada, ele tem que sair da academia, ele tem que ir para onde a coisa é feita, para onde as coisas são discutidas, onde as decisões são tomadas. É onde tem que estar o profissional da química. Bom, então o que a gente tem que garantir? Não basta a gente tem que garantir a resiliência qualitativa. Cara, o que é isso? Que conceito, hein? Resiliência qualitativa. O que isso quer dizer? A gente já ouviu falar no conceito da resiliência quantitativa. O que é resiliência quantitativa? É fácil. Eu posso trazer o exemplo também da crise de 2014. Ou seja, se eu tenho um período de estiagem, eu preciso garantir os meus reservatórios, um período onde eu não tenho chuvas, eles garantam os meus múltiplos usos de água. Então, se chama resiliência quantitativa. Agora, resiliência qualitativa é pouco falado. Por quê? Porque isso é muito ligado à química. E os químicos, infelizmente, não têm participado dos fóruns como eu gostaria, como profissional da química, que eles participassem. Tá? O que é resiliência qualitativa? Olha, se eu não cuido, e isso tem muito a ver com os usos do solo, tá? Que é um conceito que não é nem da química, né? Mas vai estar relacionado. Bom, se eu não cuido dos meus recursos hídricos, né, a tendência é que o meu recurso hídrico ele piore. Por que ele vai piorar? Bom, se você tem ao redor de um rio, ou de uma captação, ou de um manancial, o uso intensivo do solo, qual é a tendência? É que todas as águas de drenagem parem naquele rio, parem naquela captação. E essas águas de drenagem, elas são águas que vão trazer o quê? Elas vão trazer a drenagem urbana de uma cidade. Então, elas vão trazer o quê? Esgoto, vão trazer contaminantes industriais, se a gente está falando de indústrias perto, contaminantes agrícolas, se a gente está falando de plantações com uso de defensivos. Isso tudo vai para onde? Vai parar numa captação de água e vai chegar numa estação de tratamento de água. Na estação de tratamento de água, aí a gente pode falar, o profissional da química, ele é o profissional decisivo. Até porque, pela lei do químico, que inclusive é a lei do químico que foi promulgada, eu não lembro aqui o ano, 50 alguma coisa, mas no dia 18 de junho, né, é atribuição exclusiva do químico o processo unitário de tratamento de água. Nenhum profissional pode ter essa atribuição. Gente, me desculpa. Nenhum outro profissional pode ter essa atribuição. É uma atribuição exclusiva dos profissionais da química. Então, se na segurança hídrica o químico vai ter um papel importante, aqui ele vai ter. Lá é ator. Lá eu vou dizer o seguinte: lá o químico ele está figurante e ele tem que ser coadjuvante, porque ali tem outros atores também importantes. Aqui é o ator principal. Dentro da estação de tratamento de água, o químico ele é o ator principal, porque aqui os processos. Por que aqui o químico é o ator principal? Porque a química é a ciência da transformação. E aqui o que a gente faz é transformar. Qual é o nosso insumo? Água de um rio, de uma lagoa, água do mar. Mas água bruta. E eu tenho que transformar ela em água potável. Então aqui é o papel do químico. Só o químico. Aqui tem outros atores coadjuvantes. Mas o ator principal aqui é o químico. Tá? E isso daqui vai se interligar, se interrelacionar com o que está fora, que é o recurso hídrico. Porque qual é a minha matéria-prima aqui?
A minha matéria-prima, para quem é químico, o conceito de matéria-prima é muito, né, tá muito forte. A minha matéria-prima é um rio. É a água do rio, é a minha matéria-prima. Então, quando a gente está falando de resiliência qualitativa, é garantir a qualidade da minha matéria-prima. E isso requer muito trabalho. Aí a gente sempre vai ter duas opções. A gente tem duas opções para garantir resiliência qualitativa. Opção 1, cuidar do recurso hídrico, o uso do solo. Opção 2, não cuidar de nada disso, sofrer as consequências disso. E a gente tem um exemplo que é clássico aqui no Rio de Janeiro, que é a crise de 2019 da geosmina. O que é a crise de 2019 da geosmina? Para quem é química, simples. A minha matéria-prima estava estragada. Minha matéria-prima estava ruim. E aí eu tenho que entrar na opção 2. Se a minha matéria-prima é ruim, eu tenho que melhorar o meu processo. Concordam? Né? Para quem é químico, isso é muito claro. Se a minha matéria-prima é ruim, eu tenho que melhorar o meu processo de tratamento. Então, o que hoje a gente tem no Brasil? Se vocês forem andar pelas estações de tratamento de água no Brasil, tá? Depois eu vou falar do caso específico do Rio de Janeiro. Isso também, quem gosta de falar muito é uma amiga minha, professora, engenheira civil, professora Ângela de Bernardo. Ela gosta muito de falar isso também. As estações de tratamento de água do Brasil são em estado muito ruim. Tá? Isso significa que nós temos vulnerabilidades no Brasil em termos de tratamento de água. Vocês derem um Google aí, um ChatGPT, um Gemini, e colocarem assim, paralisação, interrupção, qualidade de água. Vocês vão ver que quase todo dia tem uma cidade no Brasil que para o abastecimento de água. Por quê? Por conta de qualidade. Então, e aí entra o papel do químico. O papel do químico é fundamental para levar aos fóruns de articulação, à sociedade civil, informação qualificada e como agir, como atuar naquele manancial. Tá? A química tem muito o que falar sobre o meio ambiente. Tá? Bom, então qual é hoje a nossa principal desafio? Vamos falar sobre o estado do Rio de Janeiro. É operar as nossas estações de tratamento de água sob pressão urbana e ambiental. Pressão urbana, degradação da nossa água bruta, da nossa matéria-prima. Pressão ambiental, picos de chuva e estiagem. Isso também vai causar estresse nos nossos pontos de captação, né? Como quase tudo, né, as estações de tratamento foram construídas numa determinada época, por uma realidade que não é mais a nossa realidade. Então, elas precisam também ser adaptadas para a resiliência. Tá? Se eu tenho, por exemplo, 500 milímetros de chuva, vocês acham que uma estação de tratamento de água consegue operar? Não consegue. Nenhuma, hoje no Brasil, que tem essa capacidade. Tá? Então, por exemplo, quando a gente teve aquela enchente em Porto Alegre, a primeira coisa que parou foi o sistema de abastecimento de água. Não tem como tratar a água. É intratável, a água se torna intratável. Um ano depois, teve em Vitória. Pouco falado também, mas um ano depois, quase um ano depois, Vitória também ficou sem abastecimento de água. Por quê? Extremos de chuva. Tá? Então, no Rio de Janeiro, a SEDAI tem feito os investimentos para garantir resiliência da nossa principal estação, que é o Guandu. Tá? Então, por exemplo, nas últimas 3, 4 dias, nós tivemos acumulados, se você pegar nas últimas... Hoje não, né? Mas já 2 dias atrás, se você pegar as últimas 72 horas, você vai ver que naquela bacia choveu quase 300 milímetros. E a estação continuou operando tranquilamente. Mas por quê? Porque a SEDAI tem investido nisso. Tá? E por que a SEDAI tem investido nisso? Isso é uma coisa que eu gosto sempre muito de falar, porque a SEDAI deu voz aos químicos. Quando a SEDAI deu voz aos químicos, os químicos falaram, a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Foi feito, resolveu.
Então, os químicos têm um papel fundamental por conhecerem o processo por dentro. Enquanto uns conhecem de receber, eu recebi dado, aí eu fico analisando. O químico não. O químico ele conhece o processo por dentro. Tá? Então, ele tem um papel fundamental. Hoje, por exemplo, o que a gente faz na SEDAI? Monitoramento integrado dos mananciais. A SEDAI hoje tem o maior parque de monitoramento online do Brasil. Inclusive, eu convido vocês a conhecerem. A SEDAI sabe o que está acontecendo nos seus mananciais em termos de qualidade de água agora. Se eu pegar aqui no celular, eu abro, eu sei o que está acontecendo. Tanto na bacia do Guandu, quanto na bacia lá do Guapiaçu. Em tempo real. Tá? Por que isso é importante? Porque se eu sei o que está acontecendo em um determinado ponto da bacia, eu aviso lá para o meu setor de tratamento, ó, espera aí umas 6, 7 horas, o bicho vai pegar. Aí se preparam lá o que tem que fazer. Então, hoje a SEDAI tem isso. Temos o nosso parque de laboratórios, que também é um dos parques, não é o parque mais avançado de laboratório do estado do Rio de Janeiro. Tá aí, já superou até o FRJ em termos de parque de tecnológico. Convido também quem quiser conhecer nos nossos 3 laboratórios. Tá? A gente tem 6 cromatógrafos gasosos, 3 cromatógrafos líquidos, 2 analisadores de plasma. E a gente está acima até do que as universidades federais aqui no Rio de Janeiro. Tá? De investimento para ter resiliência. E tratamento. Porque não adianta eu monitorar se eu não consigo tratar. Então, tudo aqui está o químico. Químico. Químico está aqui, nas 3 etapas. Por isso que eu falei, aqui é o ator principal. Então, assim, eu tenho que investir. Então, por exemplo, outra crise que o CRQ até teve e o presidente Arlen, que é o saldo aqui, teve até um papel fundamental para que a gente pudesse ter superado. Quando nós tivemos a crise do tolueno lá em São Gonçalo, lá no Guapiaçu, um acidente ambiental, né? O qual a SEDAI não tem nada a ver. Entendeu? A SEDAI não opera refino. Mas é a mesma coisa. Degradou a condição da água bruta. O que a gente faz? Eu tenho que ter capacidade de tratar. E a população, gente, isso é muito cruel, o que eu vou falar, mas é verdade. A população, ela não quer saber de quem é culpa. Ela quer água na sua casa. Ela não quer saber se o problema é da Petrobras, se é da Transpetro, se é de quem... Ela não quer. A população quer abrir a torneira e ter água. Porque a água é o bem mais fundamental. Ela é mais fundamental que luz e muito mais do que a internet. Ela é um bem fundamental. A população tem que ter água. Então, se a gente não investe em resiliência, ou seja, a minha estação de tratamento ela tem que ser, hoje em dia, praticamente, e isso aí é uma cultura de risco que a gente tem que adotar, ela tem que ser praticamente capaz de tratar tudo, em qualquer situação. Então, por exemplo, lá no Guapiaçu, o que foi feito? Nós tivemos que implantar um sistema de tratamento avançado de água, que é a aplicação de carvão ativado. Quem foi que definiu isso? Químicos. Quem foi que definiu a solução para aquilo? Foram químicos. Quais foram as pessoas que fizeram os testes para provar que aquilo ali ia funcionar? Químicos. Quem foram os profissionais que analisaram para detectar que era poluente? Químicos. Quem foram os profissionais que também liberaram essa água, está perfeita, está pronta para consumo humano? Químicos. Então, vocês veem como é a responsabilidade do profissional na química nesse processo. Bom, então, isso aqui é o que eu tinha falado. Olha. Protagonismo do químico, análises laboratoriais, definição de processos de tratamento, gestão de risco, conformidade com normas da legislação. Isso aqui é o papel tradicional do químico. Né? Que eu estou chamando de operário. O papel do químico operário é esse.
Agora, qual é, antes de entrar nisso daqui, qual é o novo papel que o químico deve ter? Ele tem que sair da função de operário e ir para a função de gestor público. E quando eu estou falando de gestor público, não é ocupação de cargo público. Também é uma bagunça na cabeça das pessoas. Eu não estou falando de ocupação de cargo público. O papel do gestor público é participar dos fóruns de discussão pública. E hoje os fóruns são todos abertos. Tá? Entrar, por exemplo, nos fóruns de comitês de bacia. É aberto. Qualquer um pode participar. Ele pode ir lá e pode dar sua palavra. É uma reunião aberta. Você pode ir lá pedir, você pode entrar no Google, reunião do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Tem lá a pauta. Manda um e-mail, olha, quando é que são as reuniões? Eu quero participar. Vai participar, sou uma cidadã. Não. Você não tem direito, você tem direito de... Aí a institucionalidade tem direito de voto. Quando tem decisões que precisam ser tomadas, você não vai ter voto. Mas voz, qualquer cidadão tem. Você não vai ter direito a votar. Mas o direito a voz, a falar, você vai ter. Uhum. Uhum. É importante o químico participar. Aliás, é fundamental o químico participar. Tá? Porque o químico conhece o processo do estado dos recursos hídricos por dentro. Tá? Porque, como a gente vê, ele é o profissional que analisa essa água. Então, ele conhece melhor do que ninguém. Não existe outro profissional que conheça melhor aquele rio do que o químico. Tem outro. Os pescadores, né? A comunidade que vive ali. Essa conhece melhor do que qualquer pessoa. As comunidades ribeirinhas. Essa conhece melhor do que ninguém. Tá? Só que essas comunidades são muito ativas. E a Helena sabe disso. São muito ativas. Tá? Desafios críticos atuais. Então, assim, o que eu tinha falado, a gente tem variabilidade da nossa matéria-prima, da água bruta. Né? Estiagem pode trazer problemas, né? Porque não só de disponibilidade de água, mas de qualidade de água. Tá? Porque na estiagem você tem um volume menor, insolação maior, riscos de proliferação de cianobactérias tornam-se maiores. E esse é um problema mundial, né? O problema de recursos hídricos e cianobactérias é um problema mundial e que vem se agravando ano a ano. Tá? Eu não vou citar aqui a empresa para não ser antiético, mas nós recentemente, isso a gente já tem feito desde 2019, né? Trabalhos de consultoria, mas não é consultoria privada não, né? São as empresas, né, procurando a gente para a gente poder falar o que a gente fez para resolver. E agora, recentemente, a gente teve uma que nos procurou, lá do estado de Santa Catarina, que estava com problema também de geosmina lá. Assim, um problema... Esse é um problema mundial, né? Ok. Contaminantes emergentes, isso aqui é uma coisa que ainda não entrou em pauta no Brasil, mas em algum momento vai entrar. E aí, qual é o problema? Eu já participei de várias discussões, inclusive com o Ministério da Saúde, sobre isso aqui. A gente vai analisar. Em algum momento, isso vai ser obrigatório. O que são contaminantes emergentes, gente? Antibióticos, fármacos, hormônios, né? Isso não vai parar na água. Vai parar no rio, no mar, vai parar em algum lugar. Né? Algum recurso hídrico vai parar. Só que o que adianta eu analisar se eu não consigo tratar? Né? Então, isso é um desafio que vai ficar aí para as próximas gerações, né? Para a gente ter cada vez mais tratamentos avançados. E
a questão da água é uma coisa que a gente tem que sempre bater com a sociedade, com a população. Por quê? Para termos água mais segura, nós precisamos de investimentos. Muito investimento. No recurso hídrico, nas estações. Mas isso significa que o custo da água vai aumentar. O custo, porque não tem como, é uma equação que não fecha, o custo vai aumentar. Porque não tem jeito. Tá? Então, assim, essa coisa da pessoa, você fala, né, abre na casa a torneira, na horas, entendeu? E acha que aquilo ali não vai acabar nunca, que aquilo não tem custo, que aquilo... É claro que... Acho que não sei o que eu tenho que apertar aqui, não. Acho que é ali. É claro que é uma garantia constitucional, que é o artigo 5º da Constituição de 88, é um direito social. E aí os advogados podem falar melhor aí. Né? Acesso à água é um direito garantido pela Constituição. Mas nós temos também que entender que esse direito traz cada vez mais, ano após ano, custo, aumento de custo. É porque eu não sei, eu acho que ele travou. Ele deu uma travada. A questão deve ser coisa para atualização, né? Não. Foi. Aí, tá, beleza. Aí a última para a gente terminar. Então, mudança de paradigma. Olha isso aqui que eu queria deixar para vocês. Olha, o químico ele deixa de ser apenas um analista de bancada para ser gestor. Então, essa é a grande mensagem que eu queria trazer nessa palestra. E a grande provocação que eu quero trazer para quem está assistindo e também para os meus colegas aqui, conselheiros do Conselho Regional de Química. Nós temos que levar os químicos para se tornarem gestores, tá? Porque nós temos um papel fundamental em otimização de processos de tratamento de água, tratamento de esgotos, tá? Responsabilidade técnica. São os químicos que são responsáveis pelas EPAs e pelas ETs, tá? Ou seja, pelos sistemas de tratamento de esgoto e abastecimento de água. Capacitação técnica permanente. Os químicos têm que estar fazendo o que eu estou fazendo aqui, em outros fóruns. E eu faço isso muito. Tem que falar, tem que divulgar, tem que conversar, falar da importância e capacitar. E aqui outra coisa, né? Tomada de decisão e atuação multidisciplinar. Sair da casinha. Então o químico tem que ser da casinha dele, né? A casinha do laboratório, né? Ou a casinha lá dentro da estação, só vendo filtro, decantador, né? Ou o tanque lá de lodos ativados. Ele tem que ser da casinha, ele tem que se tornar um profissional multidisciplinar, né? E interagir, se interrelacionar com outros profissionais que já estão há muitos anos dentro do sistema de gestão de recursos hídricos no Brasil. Tá? Então, acho que essa é a grande mensagem que eu queria deixar aqui para vocês. Tá? Então, ciência que previne, decisão que protege, a química garante aí o futuro da água. Então, obrigado aí a todos. Vamos usar... Vamos... O pessoal está ouvindo agora? Acho que agora vai. Sim, beleza. Obrigada, gente. E quando a gente fazia pergunta aqui, a Carla estava falando e as pessoas lá não escutam, porque sem o microfone não escutam, aí fica meio... Então, só por isso que usaram o microfone aqui. A gente está com uma estudante participando, e ela fala que é Débora. Você falou muito de qualificação, que tem que estar participando, enfim.
E ela perguntou no início, ela perguntou, sou recém-formada como técnica e gostaria de trabalhar numa ETA. Como me destacar mesmo sem experiência? Ela quer trabalhar numa ETA? Ai, meu Deus. Ué, tem que mandar o currículo para as concessionárias de água, né? Estagiar lá. Então, temos SEDAI, Águas do Rio, Rio Mais Saneamento, Iguá. Procura lá os canais institucionais, manda seu currículo, eu tenho certeza que você vai ser aproveitado. E como ela se destacar sem experiência, acho que ela pode ir também fazer um curso, estar presente nesses fóruns, enfim, né? Participar do JPS. Para que ela possa... Fundamental, né? Se capacitando, né? Para quando tiver uma oportunidade, ela está... Aliás, o JPS, gente, tem aquela partezinha ali da questão do profissional multidisciplinar. Não existe melhor local para você se introduzir, porque o JPS, esse é o trabalho de introdução, né, a um profissional multidisciplinar do que pelo JPS. Porque ali você vai ter contato com profissionais de todos os ramos, e todos eles com o mesmo objetivo, que é em prol do saneamento. Então, assim, entra no JPS, se inscreve no JPS. Tem alguma pergunta? Pessoal. Não, gostaria de fazer só uma observação, não uma pergunta. É o que você estava falando sobre o químico se integrar mais na discussão pública e tudo mais. Eu relembrei um momento que eu tive na minha faculdade, que infelizmente foi um momento único. Eu só vi esse professor fazer isso, que foi... Eu comecei a matéria, infelizmente não vou lembrar o nome do professor, mas eu estava começando a matéria de análise instrumental na faculdade, logo depois do desastre de Mariana. O primeiro exercício de aula que esse professor nos deu foi: a gente pega uma folha de papel em branco, vocês vão escrever 4 notas. Uma para a empresa, uma para as comunidades que estão ao longo do rio, uma para o governo e uma para as cidades que estão para frente do rio, que a lâmina não chegou. Esse foi um momento que foi justamente esse ponto. O que um profissional que entende o problema, obviamente foi um desastre, né? Uma coisa um pouco mais drástica, mas um profissional que entende o nível do problema falar para as pessoas, não só alguém que está só recebendo dados. Isso é uma coisa, é um exercício que é realmente necessário ser feito. Eu vou fazer aqui uma autocrítica, como eu sou químico, eu vou fazer autocrítica, não tem problema. Você vê, por exemplo, e acho que o papel que as gestões recentes do CRQ têm feito para a gente retomar um protagonismo. Eu não digo nem retomar, é ter protagonismo. Porque, assim, quando você pensa nas ciências naturais, né, os físicos são muito integrados nas discussões políticas sobre investimento, financiamento. Se você for lá na FINEP, se você for no Ministério de Ciência e Tecnologia, você vai ver uma miríade de físicos de formação, muitos físicos. Bom, os profissionais da engenharia não preciso nem falar, já estão muito integrados. Os químicos, eu não sei porquê, os químicos, eu não sei, mas eles gostam de ficar naquela casinha ali deles, do experimento, sabe, da matéria-prima, da transformação. Eu acho que a gente tem que sair disso daí e buscar o protagonismo, porque precisa, a sociedade está precisando, os fóruns estão precisando disso. Então, assim, biólogos também têm muita participação, mas os químicos, eu posso dizer que agora que a gente está colocando a cara na rua, e eu acho que a gente tem que colocar mais a cara na rua. A gente está muito ali dentro da indústria, focado nos nossos processos, né, mas a gente tem que sair porque não é nessas casinhas aonde as decisões são tomadas. Né? Então, assim, se a gente, o químico, quer ter um papel relevante na sociedade, ele precisa aí
E precisa ir para discussão na sociedade, que é a arena, né? A grande arena que é a sociedade civil. Tá? Então, mais uma vez aqui o meu apelo e o meu elogio às gestões do CRQ, que tem buscado dar esse protagonismo ao químico. Essa voz de fala ao químico, né? Em diferentes formas. Robson, a gente agradece. E depois eu vou falar um pouquinho, eu falei no início, mas vou falar no final também, sobre uma iniciativa que a gente vai lançar, que é o Prêmio Química Faz Bem, que eu acho que vai trazer esse protagonismo aí, dar uma oportunidade de mostrar esse protagonismo, dos profissionais da química, dos estudantes, mas eu vou falar mais à frente. Agora a gente tem mais uma pergunta aqui. Tem muitos agradecimentos, tá? Pessoal parabenizando pela palestra, Helena, Robson, falando que foi ótimo, excelente, que quer mais vezes saber sobre o assunto, informações. E tem uma pergunta aqui para o Robson. Qual a sua opinião sobre o impacto da tomada de esgoto em tempo seco na qualidade das águas superficiais? Excelente pergunta. Você acredita que pode ser considerada como um tratamento? Polêmica pergunta. Luana. Boa pergunta, técnica. O químico tem um papel para discutir isso daí. E uma pergunta polêmica, né? Para quem conhece aí as discussões a nível de gestão pública no estado do Rio de Janeiro. Olha, eu vou dar uma opinião assim. Captação em tempo seco, como diz o nome, ela funciona em tempo seco. Tá? Então, quando você tem chuva volumosa, vai ter um processo natural chamado de extravasador. Então, aquele esgoto, ou aquele excesso de esgoto, que é aquela rede de drenagem, não é de drenagem, né? Rede de coleta em tempo seco, suporta, ela vai extravasar para o recurso hídrico. Tá? Então, ela vai piorar a qualidade do recurso hídrico no momento em que houver o extravase. Tá? Ponto. Então, assim, em termos de qualidade, pensando em qualidade, o sistema unitário, ou seja, o sistema unitário é o sistema que pega esgoto, mas esse sistema ele não foi nunca nem cogitado aqui no Brasil, né? Que é o sistema que é o sistema dos países desenvolvidos, uma parte dos países desenvolvidos, que é o sistema que pega esgoto e águas pluviais. Seria o melhor dos mundos, mas, enfim, o Brasil nunca adotou, né? Agora, o sistema de separador absoluto, que eu acho que também é essa discussão que ela está querendo trazer, é o melhor do ponto de vista técnico, sem dúvida nenhuma. Em termos de a gente pensar em qualidade do recurso hídrico, o separador absoluto, sem dúvida alguma, é a melhor opção. Tá? Agora, há outras discussões, que é o que tem sido feito hoje, de custo-benefício. Né? Ou seja, o separador absoluto ele tem um custo maior, e o tempo seco ele tem um custo menor e ele é de mais fácil implantação. É melhor ter alguma coisa do que não ter nada. Aí são discussões custo-benefício, discussões de engenharia, discussões de viabilidade econômica. Agora, do ponto de vista de qualidade, evidentemente, o separador absoluto é o melhor sistema. Tá? Bom, se tem mais perguntas, mas tem comentário aqui do Juliano, que ele fala que teve a oportunidade de estagiar na Ita Laranjal, de alegria, e foi um momento que se sentiu muito feliz, porque sentia justamente a importância do papel do crítico na empresa, principalmente para a sociedade. Legal. Vamos estagiar aí nas concessionárias, nas empresas de saneamento, vamos entrar no JPS, porque esse é um setor que está crescendo muito. Né? É um setor que está crescendo muito no Brasil, graças a Deus. Né? E a gente precisa de novos profissionais. Né? Então, e aí o CRQ tem um papel também na capacitação, na divulgação. Então, mais uma vez, aí, parabéns para o CRQ. Eu tenho uma pergunta pertinente ao setor de TI, né? Que é a minha área. Como você, na condição que você tem de gestor e tudo mais que foi apresentado aqui, né? Como você enxerga, né, o avanço da inteligência artificial e você consegue enxergar isso como um benefício para a área química como um todo? Porque eu vi você frisando bastante a atuação da área química em regiões onde, particularmente eu, que sou da área de TI, fiquei surpreso,
Então, foi uma grata surpresa eu ter informação sobre a abrangência da área química, né? Às vezes a gente não tem uma noção muito ampla do quão longe vai e do quão importante é ainda aqui nos bastidores. E quando você pensa no poderio e na abrangência da inteligência artificial, que hoje em dia está muito notória, ela está avançando em todas as direções, como você enxerga a inteligência artificial para a área química? Ó, vou te dar um exemplo. A SEDAI é pioneira no uso de inteligência artificial no Brasil. Aliás, ela é uma das primeiras, se não é a primeira, a usar a inteligência artificial para a predição de qualidade de mananciais. Tá? Inclusive, eu sou o mentor do projeto, o projeto de treinamento, que eu posso te mostrar. A inteligência artificial tem um papel fundamental. Por quê? Os químicos vão produzir dados, seja na bancada, seja através de acompanhamento de sondas multiparamétricas. O volume de dados ele é gigantesco. E uma pessoa, um químico, dois químicos, um engenheiro ambiental, biólogo, eles não têm condição de avaliar aquilo tudo. Aí é que entra a inteligência artificial. Na análise de dados e em parceria com químicos, biólogos, geólogos, engenheiros ambientais, engenheiros civis, construir modelos preditivos. Tá? A SEDAI hoje já faz isso. Posso te mostrar aqui no celular como terminar. A SEDAI hoje já tem um modo de inteligência artificial, um modelo preditivo, em que diz para quem está dentro da estação de tratamento de água do Guandu qual é o meu horizonte de qualidade de água na captação para os próximos 7 dias. Vai fazer uma projeção. Baseado em quê? Nos dados que os químicos produzem no laboratório, nos dados das sondas multiparamétricas, nos dados ambientais, ou seja, previsão do tempo, meteorologia, vazão de pegar-a-passos. São vários dados que a gente hoje já consegue gerar isso. Então, assim, a inteligência artificial, aliás, a TI, no setor do saneamento, e nesse setor aqui de gestão de recursos hídricos, ele é fundamental. Vou te dar um outro exemplo. E a Helena sabe disso, conhece a realidade comigo. Comitês de bacia, se você for lá e a lei, eles também têm obrigações de caracterizar corpos hídricos. Mas o comitê é uma plenária, é igual a gente aqui, uma plenária de gente. Eles não têm químicos. O que eles fazem? Eles contratam o preço para analisar. Alguém olha? Quem olha? Então você tem comitês aí com histórico analítico de mananciais de mais de 10 anos. Aí entra a inteligência artificial. Mas ainda não se pensaram, eles ainda não pensaram nisso. Mas aí entra o papel da inteligência artificial. Analisar esses dados, avaliar intercorrências, padrões, tendências. Inteligência artificial. Então, assim, a gente tem um volume de dados muito grande produzido no setor, mas sem tratamento. E aí entra o papel da inteligência artificial. A inteligência artificial, hoje ela tem um papel fundamental. E nas estações de tratamento de água também. Eu sou muito entusiasta disso. Então, por exemplo, gêmeos digitais é uma ferramenta fundamental. A gente está começando a pensar, tá, para fazer modelagem. Então, assim, são ferramentas que são hoje fundamentais. Tá? Eu acho que vai ser a última pergunta, Tá. Robson. Já estou com a boca seca. Também. Mas foi justamente do que a Helena falou, não sei se foi bem ela que falou a respeito da importância da água e da saúde. Né? Você poderia falar um pouco mais a respeito disso? Posso. Então, a água, e aí o químico, mais uma vez, o papel do químico, tá? Por que a portaria de potabilidade de água... Eu tive uma reunião ontem, eu tive ontem uma reunião na vigilância estadual, vigilância sanitária estadual, para tratar de alguns assuntos do sistema que é o Sistema Integrado de Qualidade de Água, o SISAG. Então, assim, quem controla, de fato,
a qualidade de água no Brasil é o Ministério da Saúde. Ele é o Ministério da Saúde. Os químicos, olha que coisa interessante, né? Que aí você começa a dar uma viajada, né? Uma vez eu estava participando de uma discussão, um brainstorm na SEDAI, e tinha uma profissional, obrigado, tinha uma profissional de marketing, profissional de marketing. E a gente estava discutindo, eu não lembro exatamente o que. E ela falou assim, não, o que vocês fazem é saúde. E aí, tinham vários químicos na mesa, os químicos começaram a chorar. Não, eu não faço saúde, eu não faço. Eu trato água. Saúde eu não faço. Mas a água, aí depois você vai pensando, né? Você não vai envelhecendo, você vai ganhando maturidade, né? Vai ganhando experiência de vida, né? E você percebe, quando você olha para o tempo, as grandes doenças da humanidade eram de veiculação hídrica. Uma das grandes conquistas da civilização foi tratar água. Tratar água para distribuir para a população. Isso reduziu o avanço de doenças que por aí vai, né? Que matavam milhões de pessoas, né? Então, assim, eu não digo que os químicos fazem saúde, né? Mas eles estão dentro dessa cadeia de promoção de saúde e bem-estar. Tanto estão que a potabilidade de água no Brasil, e em outros países também é assim, mas no Brasil em especial, ela é controlada pelo Ministério da Saúde, por um órgão dentro do Ministério da Saúde chamada Vigilância da Água. Então, isso é uma coisa para a gente pensar como esse profissional ele é importante. Como é importante. É um órgão. Existe um órgão. Isso. Aí a gente pode fazer até uma outra palestra, porque você tem, igual aquele que a Helena apresentou, nível federal, nível estadual, municipal, a mesma coisa. Nível federal é Ministério da Saúde e Vigilância de Água, nível nacional, aí você tem as vigilâncias estaduais e tem as vigilâncias municipais. Tá? Nada. Só para avaliar qualidade e potabilidade de água. Exclusivamente. Então, vocês veem como é que a responsabilidade do químico é muito grande. Tá? Porque, no fim das contas, gente, o químico ele atesta, o químico, o operador químico, é o químico que atesta que a água é própria para consumo humano. Que a pessoa pode beber aquela água que ela não vai ter nada. Muito pelo contrário, vai garantir o seu metabolismo. Então, assim, o químico não é um profissional de saúde, obviamente, não é, está bem longe de ser. Mas ele tem uma importância. Respondi? Bom, no chat a gente não tem mais pergunta, então eu queria agradecer ao Obrigado. Robson, agradecer a Helena pela palestra. Mais uma vez, a gente tem uma discussão no CRQ com um excelente nível, todo mundo parabenizando pela palestra. E, Lu, só porque você tocou no assunto de inteligência artificial, então a nossa próxima palestra, amanhã a gente tem um curso de atuação do responsável técnico. Então, quem quiser participar, todo mês também a gente tem esse curso ministrado aqui no CRQ3. E no mês que vem, no dia 25 de fevereiro, a gente já tem uma palestra marcada que o tema vai ser Inteligência Artificial, a quarta revolução industrial e sua conexão com a química. Então, dia 25/2, o conselheiro Fernando vai dar essa palestra aqui para a gente. Tá? E como eu recebi ali algumas perguntas sobre gravação, todas as nossas palestras estão disponíveis no YouTube do CRQ3. Então, na rede social, as nossas redes sociais, elas têm todas elas têm CRQ3, numeral RJ. Então, Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn, onde a gente publica
tudo que a gente faz aqui no CRQ, e o nosso site, também, crq3.org.br. E eu queria falar mais uma vez do prêmio, só para o pessoal ficar ligado, que em breve a gente vai estar com o edital. E aí o que o Robson falou, da gente estar dando uma luz, né, trazendo protagonismo do profissional da área da química para a sociedade. A ideia é que a gente receba aí muitos trabalhos e a gente possa mostrar para a sociedade o quão importante a atuação do profissional da química para a sociedade. É isso, gente. Obrigada. Boa noite a todos. E até a nossa próxima palestra. Marquem. Amanhã já tem o curso de RT. E a palestra dia 25 de fevereiro. Boa noite. Acho que já dá para finalizar a gravação.